Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP e vamos a mais um Giro das 11. Hoje é 20 de julho de 21, agora 11 horas e 34 minutos. Bem, gente, ontem tivemos nessa atividade, na apresentação do Giro das 11, estivemos falando aqui sobre alguns conceitos de requisição de serviço e dados, de equipamentos. Muito bem, hoje a gente vai dar sequência nisso, mas antes, precisamos verificar a nossa mensagem matinal. Lembrando que ainda ontem nós publicamos aqui uma matéria muito legal. Não é nossa, nós republicamos, na verdade, dessa Diamond Ring, É do YouTube mesmo, muito legal. Eu só querendo mostrar uma partezinha para vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês têm o nome aqui, vocês podem procurar no YouTube. Mas sensacional, eu achei legal demais. Deixa eu passar essa parte do comercial aqui, mas olha só que maravilha que é, tá vendo? Esse trabalho de ourives. A gente vê muito aí com os hippies aí em feirinhas, etc, Mas é um trabalho de se admirar, Bem de relojoaria, A forma com que ele obtém as coisas, E chega olha só, o nível de acabamento, Vou até pular um pouco aqui para vocês. Sensacional a forma com que coloca aqui, tá vendo? Olha o final desse produto, gente. É uma coisa que... Olha só. Chique, muito legal mesmo. Ok? Deixa eu mudar isso aqui. Então, eu esqueci de passar para vocês ontem, mas tá aí. Tá no portal, se vocês quiserem ver a matéria de ontem, vocês vão ver isso daí, ou então vocês vão se adentrem ao YouTube e procurem aí Diamond Ring. Muito bacana, eu gostei. Um trabalho de origem, um trabalho de mestre, Outra coisa é eu me centralizar aqui, Deixa eu ver. Agora estou bem centralizado. Bem, continuando. Aí tivemos a nossa publicação, que já está aí. Esse aqui é legal, só que eu vi, teve bastante gente, quase 3.000 pessoas aqui. Tem bastante gente aí se interessando por unidades de engenharia. Gostei. Sistema MKS, ou SU, Sistema Universal, Internacional, Universal, Sistema Internacional de Medidas. Muito legal, Se um hectômetro é igual a 100 metros ou 0,1 quilômetro, Aí fica fácil, Aqui está marcado em quilômetros, tranquilo, Vou continuar aqui. Isso aqui é muito legal.
Não, consistência razoável também, né? Raciocínio lógico, né? Mas A igual a E. Logo, muito simples, né? Essa aqui é a nossa mensagem de hoje. Gente, terçou. Então a mensagem hoje ficou assim. Aliás, antes de falar sobre ela, inclusive eu fiz um agradecimento aqui, uma moça aí chamada Maria, porque isso aí eu vi nas mensagens dela de hoje. E eu achei legal, só coloquei de um jeito um pouquinho diferente, mas no fim é a mesma coisa, né? No fim eu copiei. Mas bebê-lo forte, amargo, doce ou fraco, mas jamais frio. Palavra para saborear o café e o dia a dia. Valeu, Maria. Essa só para dar uma rima. Mas muito legal, é verdade, né, gente? O café, né, é uma bebida matinal, a gente está dando a nossa mensagem matinal, né? E o café é isso, né? Você pode ser forte, é bom, amargo, tem muita gente que não se importa se ele está doce ou não. Doce, com adoçante, com açúcar, o que for. Ou fraco, tem gente que gosta da a popular água de batata, né? Então, mas jamais frio, porque frio é de doer. Apesar que eu já tomei café frio, né? Mas realmente entre todos esses aí é o pior. Palavras para saborear no café. E o dia a dia? O dia a dia da gente também, né? Tem um dia que tá amargo, tem um dia que tá doce, né? Ou fraco, né? Tem dia que tá forte. Mas nunca deixe esse dia ficar frio. Sempre tem um sorriso no rosto, uma alegria nos olhos, né? Uma forma otimista de ver as coisas. Procure não ser pessimista. Se tiver algum momento pessimista, tente mudar, tente tomar uma atitude ou executar uma ação que consiga modificar isso. Porque isso não vai te deixar o dia frio. Sabe aquele dia que você se fechou, não participou, não realizou, sabe? Não cativou ninguém, nem foi cativado. Esse dia você tem que apagar. Nunca frio. Beleza, gente? É isso aí. Valeu, Maria. Bem, dando continuidade, né? Aqui também tem um desafio, né? Se eu entrei 4 vezes em um lugar, né? Quantas vezes tive que sair? Isso é tranquilo, né? Simule. Tá de frente com uma porta ou algo, sei lá, uma gaveta, faça a simulação, você já mata isso aí de cara. Bem, agora aqui tem uma mensagem bonita aqui, gente, ó. Às vezes o coração precisa de tempo para aceitar o que a mente já sabe, né? Isso aqui é uma verdade verdadeira. Às vezes é aquela situação que você não aceita, né? Então você sempre está agindo com as emoções, né? É mais fácil você agir, né? Mais sensível, né? Muito mais sensitivo, né? Você agir com as emoções do que com a razão. Então, às vezes, né?
Às vezes o coração precisa de tempo para aceitar o que a mente já sabe. Pode ser um resultado de um trabalho, a situação de um relacionamento, uma perspectiva das coisas. Isso que é um exemplo simples, a gente ultimamente tem falado muito de política. Atualmente isso daí cabe muito bem. Precisa de um tempo para parar de agir com essas emoções, né? Mas a gente já tem que aceitar, né? O que a mente já sabe. Vai demorar para corrigir tudo isso. Vai ter que mudar muitos pensamentos, né? Muitos pensamentos vão ter que ser mudados. Tem que agir mais com a razão do que com a emoção. Então, é isso daí, gente. Tá? Isso é um fato. E essa aqui a gente já andou falando aqui, acho que até essa semana, né? Se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Se você não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Haja com a razão. É isso aí, gente. Então, concluímos nosso bate-papo matinal, pelo menos naquilo das publicações, né? Agora vamos falar sobre o nosso bate-papo. Vamos dar continuação ao gerenciamento e controle de manutenção. Hoje eu publiquei, na verdade era para ter publicado ontem no LinkedIn, a Live 108, que é uma continuação desse assunto. E ontem a gente falou novamente sobre cadastro de equipamentos e começamos a dar alguns exemplos da requisição de serviço, né? Começamos a demonstrar como fazer, etc. Mas é assim, a gente simplesmente está dando uma luz ao quem não tem luz, porque boa parte, principalmente o pessoal técnico, já tem, principalmente os que trabalham, né, já tem essa visão. E o que a gente está passando é o que qualquer um de vocês vai aprender nas escolas, e a gente está tentando dar uma visão mais prática dentro do ambiente de trabalho, que muitos aqui já fazem até uma situação bem mais interessante. Mas a raiz de tudo é isso aqui, né? Você começar a gerenciar alguma coisa, né? Pena que eu não tenho esse software aberto, senão eu ia dar um exemplo melhor ainda, fazendo modelos de aplicação aqui para vocês. Mas vamos dar continuidade ao que a gente propôs, né? Bem, então ontem a gente conversou bastante sobre a emissão de requisição de serviço, né? Que é o documento de comunicação entre o solicitante e o programador de manutenção, né? Os dados preliminares contidos na requisição de serviço auxiliam no planejamento de ordem de serviço. O formulário de requisição de serviço possui campos, né, para relação de materiais de estoque, materiais de compra, previsão de uma hora, etc., né? O programa possui diversas listagens e gráficos que utilização de mão de obra que são indispensáveis ao gerenciamento e manutenção. Então, gente, vocês vendo aqui, tem um modelinho aqui, vamos ver se eu consigo ampliar um pouco para visualizar melhor. Onde seria aqui? Acho que nessa exibição, né? Bom, eu vou fazer do jeito, tem outras formas, mas eu vou fazer do jeito
melhor aqui para mim. Que... Deixa eu pôr esse 200% aqui para ver o que vai acontecer. Melhorou um pouquinho, né? A visibilidade aqui. Então, aqui está a requisição. Tá. Eu estou fazendo aqui, mas eu poderia fazer aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer essa ampliação aqui melhor. Aqui, ó. E ontem a gente já trabalhou um pouquinho essa requisição. Um pouquinho só. O ruim é o controle. Ou o controlador. Tá aqui, ó. Essa aqui ficou bem mais, né? Então, daí quando o operador vai solicitar um trabalho, ele tem que ir lá no computador de chão de fábrica, né? E fazer a solicitação, né? A gente já comentou isso ontem, né? Ela vai ter um número sequencial, né? E cita a área, quem for solicitante, dá o equipamento. Esse equipamento tem é destrinchado aqui em duas partes, né? Na verdade, essa ficha ainda falta mais dados. Esses dados, né, você pode buscar numa informação de cada um desses componentes, tá? Então, porque aqui, por exemplo, uma bomba, se for pensar, ela tem várias, né? Ela tem o rotor dela, né? Os rotores variam de tamanho em função da vazão que você determina do menor até o shutoff, o máximo, né? Ela tem rolamento, né? Ela tem a própria carcaça, ela tem eixo, né? Ela tem ponto de lubrificação. Então tem uma série, uma bomba tem várias componentes, né? A mesma coisa você vai falar do motor. O motor tem as tampas traseiras, né? As duas tampas laterais, né? Você tem área de ventilação, você tem ventoinha, você tem rolamentos, você tem rebobinagem para esse motor, você tem escova, né? Você tem, olha, tem uma série de partes num motor. Então você, né, você tem a caixa de ligação, né? Etc. Então, tudo isso daí são partes que podem ser substituídas. Então, ele vai ter uma ficha, cada um deles vai ter uma ficha destrinchado, né? A minha campainha. Aliás, hoje eu estou com duas campainhas, tá? Hoje tem uma visita aqui. Então, o que acontece? Aí você vai determinar, aí você vai dizer o dia que você fez a solicitação, né, a área, o setor, ramal, né, para você fazer qualquer comunicação se você tiver que buscar uma informação, né? A previsão de disponibilidade, esse é o operador que normalmente vai te dar, tá? Se a prioridade, né, ele vai te dar. Descrever, né, lá, trocar acoplamento e eliminar vazamento de gacheta. A gacheta aqui é da bomba. O acoplamento já é do conjunto motor-bomba, né? Então essas são definições que a gente, né? Aí se quando ele manda, né, o operador mandou, você recebeu no sistema, você tem um alarme, vai ter uma planilha onde você vai acrescentar um trabalho novo, né? Ou se depois de executado você pode excluí-lo, ou esse sistema pode ser até automático. Tá aqui, ó, você vai visualizar a planilha, né? Se você quiser abrir, ver dados específicos do setor da máquina, você tem todas essas informações aqui. Cada registro, tá vendo? À medida que aquele setor vem gerando um trabalho, ele põe registro número 1 de 106. Naquele setor lá teve, né, 106, registro número 1 dele, e assim vai, né? Muito bem. Então, vamos voltar a uma visibilidade um pouco melhor aqui, né?
Ok, agora, gente, uma coisa interessante, né? Disso daqui, toda a parte a ficha do equipamento, você tem aqui com todas as partes que compõem esse equipamento, né? Tá aqui, que é o cadastro do equipamento. A solicitação, nós acabamos de comentar a respeito, né? Como ela vem, né? Aí isso daqui vai gerar aí por uma análise que pode ser automática, por exemplo, se toda a requisição de serviços que vem com prioridade A, ela tem de ser uma corretiva. Então ela pode diretamente gerar uma ordem de serviço, né? Aí o programador simplesmente vai ter que ver a disponibilidade da execução dessa ordem de serviço, né? Então, ó, a ordem de serviço é facilmente preenchida na medida que chamamos o número de requisição de serviço. Os dados preliminares são automaticamente transportados, são migrados, né, para a ordem de serviço. As informações necessárias ao planejamento serão obtidas com o cadastro de equipamento, né, cadastro de funcionário e listagem de requisição de serviço pendente. Tá? A ficha de ordem de serviço possui os campos de material utilizado na execução, tanto de estoque como materiais que tem que comprar e HH necessário para a execução desse trabalho. Então, vejam só, as prioridades elas são definidas pelo planejamento, pessoal, o programador lá. Mas você pode deixar no seu software, nesse caso nosso aqui, tinha, né? Tudo que for prioridade A, que na verdade é corretivo, imediatamente já gera a ordem de serviço. Chegou, prioridade A, ele já filtra e joga para a execução de trabalho. Só que a liberação da ordem de serviço tem que ser analisada, porque ela depende desses fatores que a gente está citando aqui e já comentamos, né? Porque ele vai ter que ver se tem o material, quais são os materiais e se tem, né? Se estão no estoque, claro, né? Se vai haver necessidade de emitir uma ordem de compra, né? E da disponibilidade da mão de obra. Eu não posso chegar e já emitir a ordem de serviço sem ter essas disponibilidades. A gente tem que saber, tem que conhecer para que o serviço seja executado, né? E esse meio de comunicação tem que ser realmente em rede, né? E ser bem imediato. É um serviço de uma dinâmica muito grande, porque ele impacta a empresa toda. Se você tiver todo o material lá e tiver mão de obra, né, disponível, você já faz a sua SWAT, já manda para lá, né, emite as requisições de materiais, já acerta com a equipe sobre a disponibilidade desse ou daquele funcionário, né? E ao mesmo tempo, se não tiver nada disso, você tem que acionar compras para buscar o material em caráter de urgência, né? Sendo que no que chega esse material em caráter de urgência, né? Pode já o próprio software sinalizar a compra, ó, fica alerta aí que acho que vai vir um pedido. Ele não tem obrigação lá de ver mas ele fica alerta, porque se houver essa necessidade, né, ele já tem que estar preparado para atender essa emergência, né? É só receber a solicitação do pessoal do planejamento e já executar a compra do material necessário,
né? Então, gente, é uma coisa bastante dinâmica, né? E são várias coisas, né? Quando a gente comentou em fazer esses controles, né? A nossa ideia de trabalhar com um software desse, principalmente naquele caso que eu falei para vocês da cooperativa, a questão de que uns 3 anos atrás, eu tentei fazer uma cooperativa aqui, depois eu explico para vocês o porquê de não ter ido para frente, né? E tentei fazer essa cooperativa e ao mesmo tempo, é, lá atrás, quando eu tive há 20 anos atrás, tá? Eu tive uma solicitação para poder fazer a mesma implantação numa cooperativa existente, antiga aí, já comentado. Hum, Teve um problema mais financeiro do que de dirigência, né? De quem ia tomar conta do negócio. Então, mas na verdade a ideia inicial é que você tenha que ter um controle para que você possa oferecer esse produto ao teu cliente. E aí com isso você tem uma série de serviços atrás, como a gente já comentou, no cadastro de equipamento, você tem que montar uma equipe para isso, né? Você tem que treinar pessoas, tem que treinar tanto o seu pessoal como se o seu cliente já tiver uma equipe para isso, tem que treinar lá no seu cliente como que vai funcionar o software, né? Outra coisa muito legal existe uma série de cursos que esse tipo de trabalho pode dar, né, para o cliente, fornecer para o cliente. Quando você vai falar sobre, por exemplo, a gente está falando sobre ISO 9000 ou PPM, né, o operador conhecendo um pouco de manutenção para poder fazer uma boa informação. Então, tudo isso daí, você pode dar cursos, você pode prever uma série de treinamentos para o pessoal operacional, né? Pessoal de controle, pessoal de gerenciamento, pessoal de supervisão, todos os setores, expedição, né? Todos os setores de uma empresa ou de um negócio. Esse negócio pode ser um hospital, pode ser um motel, pode ser. Nossa, tem muita coisa. Então você gerar um treinamento, não precisa ser não, aquele treinamento maiúsculo, mas tem que ser um bom treinamento. Um bom treinamento você consegue fazer de uma forma bem dirigida para poder fazer com que esse tipo de controle seja bem executado. Tá? Então, além de tudo, de você fornecer o trabalho, ganhar, pôr gente lá dentro, fazer treinamento também, né? Você vê que esse nicho é um nicho muito forte e ele tende a crescer sempre. Porque todos os setores, qualquer um, se você pensa, qualquer negócio, né, vender pão em porta de casa, tem que ter uma rotina padrão. Né? Muito bem. Então, a gente tem um roteirinho aqui, deixa eu ver se ele tá fácil. Aqui, ó. Aqui já dá para ter uma visibilidade até um pouco maior. Deixa eu me ver aqui se temos como ampliar isso. Não, eu vou ter que aumentar mesmo. Eu estou no Word, exibir. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos pôr 200 já de cara para ver se dá uma. Acredito que aqui já dê para. Ou põe a lupa, né? Ver se aumenta um pouquinho mais. Essa exibição.
Tem jeito mais fácil, viu, gente? Mas eu, como um bom lusitano, aqui, ó, 200, vamos ver se ele vai. Não foi, cara. Deveria ter um jeitinho mais simples aqui, viu? Vamos ver, eu vou colocar, vou aumentar aqui, por 200 aqui. Não mudou. Então eu uso a lupa. Tá ok, gente. Então aqui, ó, a gente tem lá um fluxograma, né? Do sistema de gerenciamento de manutenção. A gente está falando de gerenciamento de manutenção, mas olha lá. Então, numa primeira fase, né, no bloco 1 aqui, olha lá, defeito ou falha, solicitação de trabalho, nós falamos da requisição, né? Aí esse defeito ou falha, ele já vem, né, como o próprio 1 aqui diz, né, solicitação de trabalho formal ou informal. Formal seria com uma requisição, e informal, né, apenas foi avisado e o próprio pessoal operacional lá pode criar essa ordem. De repente, o próprio setor que necessita de trabalho não fez a ordem, mas o planejamento percebeu que há essa necessidade, né? Aí você vai definir se é emergência sim ou não, né? Se sim, lembre que a gente falou sobre se vier como A, né? Que é a prioridade, né? Se sim, tem uma situação. Se não, o que vai acontecer? Se ele não tem essa prioridade, né? Ele vai para um registro lá, individual, né? Ele indo para o registro individual, ele vai para uma fase 5, mas vamos para a fase 2. Se sim, ele é emergencial, olha lá, autorização e execução. Já é autorizado, né, para execução, né? Só que muitas dessas situações, né, você, olha lá, e executa. Mas tudo isso daqui se tiver dentro dos conformes, né, que a gente falou de material, de mão de obra, né, do estoque, etc. Se há necessidade de gerar a ordem de compra, né? Bom, se é emergência ou não, tal, a gente foi. Vai para a execução. Vai para a execução lá, registro individual, você já vai registrar, né? Já vai para cadastrar a ordem de serviço, tá vendo? Apontar, né? E a mão de obra, né? Dizer qual a mão de obra necessária, né? Apontar a mão de obra e OS existente. Se já tem alguma coisa pendente. Porque às vezes cria-se essa execução de emergência, né? Em prioridade A, mas já existia alguma previsão né, uma preventiva para aquele equipamento, mas que a quebra, né, a emergência aconteceu antes da data da preventiva. Então ele tem que pesquisar isso, apontar, né, e ver o que tem de ordem existente. Logicamente que no próprio banco de dados daquele equipamento, daquele conjunto, vai estar dizendo, né? Depois disso, ele vem para uma fase 4, né? Ele vai analisar e vai implementar, tá vendo? Apontar, né? Implementar o que já tinha como existente, né? Aí ele, pendências. Ou ele volta à fase de solicitação, lembra aquele 1 que tinha logo no início, né? Porque às vezes você tem essa pendência, mas ela também não foi comprado ainda, porque estava prevendo, era uma preventiva, e daí, então você manda comprar o rolamento, mas ele não chegou ainda, né? Daí ele pode voltar nessa fase 1 aqui, ó, ok? E
Dependendo dessa pendência, ele volta na fase 1, né? Ou então, né? Se não tem essa pendência, ele já vai para o histórico como executando. Tá vendo? Fase 4, daí ele vem a fase 5, né? A próxima fase. Lá em cima. Aqui. A 5, né? Na 5, olha lá, registro individual, né? Cadastro de tarefa em ordem existente e cadastrar a ordem de serviço. Ó, então, por enquanto ele está liberando a ordem. Mas isso tudo aqui é praticamente que imediato, tá, gente? Cadastrou a ordem de serviço, avalie o serviço, né? Negocie o prazo de execução, se for o caso de você fazer um planejamento, se for imediato, já negocie, já manda o pessoal, ele vai ter que parar o sistema, se já não estiver parado, né? Agora, caso nessa avaliação, no registro individual aqui, na sim ele já vai para a ordem de serviço. Caso contrário, vai cadastrar a tarefa em um OS existente. Vai pendurar aquela já existente, aquela solicitação, ele vai considerar como já em ação, né? E vai para uma fase seguinte, né? Bom, a partir da fase 6, né, tem a fase 7, que é avaliar o serviço, que a gente acabou de falar, né? Negociar o prazo, já é a fase 7. Fase 8, necessita de material de serviço. Ele já está vendo isso daqui, né? Que é automático isso. Já está vendo isso daqui? Prepara o material de serviço, né? Material disponível, você sempre vai ter uma rotina aqui para verificação, né? Se sim, você dá continuidade, né? Se não, você tem que serviço passivo de planejamento. É quando é o caso que não é uma corretiva, tá? E mesmo nessa situação de execução, você já viu que ele pode vir para essa situação. Porque de repente ele é corretivo, é necessário fazer, você mandou comprar um material importado. Não vai chegar agora, então aquela parte vai ter que ficar parada. Aquela situação vai ter que ficar. Por isso que a gente tem que ter equipamentos reservas ou alternativas operacionais, tá? Isso já faz parte da engenharia, né? Então, a engenharia de processo analisa uma situação dessa, repassa para a engenharia de execução, né? E a engenharia que vai projetar, né? E ela já tem que prever esse tipo de acontecimento com as informações de processo, né? Muito bem. Disso daqui é passivo. Se está tudo ok, está tudo legal, a disponibilidade de mão de obra está ok também, né? Se não tiver, ele tem que retornar para fazer o planejamento. Lógico, não tem o funcionário, ou ele contrata terceiros para executar, ou ele já disponibiliza e executa. Se tem, sim, ele vai lá, programa lá, confirmar data, só acerta o período de execução da obra e manda executar. Uma fase seguinte já é autorizada a execução, ele vai lá e executa. Aponta a quantidade de horas que foram gastas, mesmo que você tenha previsto 5, ele usou só 3, ou tenha previsto 5, ele precisa de 8, usou 8, né? Elabora o histórico e isso já fica gerado na ficha daquele equipamento. Ou seja, em função disso, você tem condições de manipular o seu planejamento. Beleza? Bem, gente, a gente pretende mais à frente, né, comentar cada fase dessa daqui. Não vou fazer hoje. A gente vai dar uma preparada nessa situação, dando um pouco mais de exemplos e vamos comentar a respeito. Hoje a gente passou uma rotina padrão,
Vamos voltar nessa rotina padrão, mas dessa vez sim discutindo fase a fase, conforme vocês estão vendo aqui. Beleza, gente? Então, para hoje foi o nosso bate-papo e espero que que a gente esteja atendendo a expectativa, pelo menos, né, daquele pessoal que a gente supõe não ter ainda essa experiência, tá? Agradecendo bastante aí a todos, né? Deixa eu me ver, eu tinha uma relação aqui nos e-mails de alguns cursos, notificação técnica, mas eu cheguei até a apagar alguma delas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscá-las e amanhã eu vou comentar a respeito. Por exemplo, esse caso aqui, ó, resinas para acessórios de cabos elétricos. Tem vários assuntos interessantes que antes a gente fornecia editado, e daí nós paramos com isso porque vimos que o interesse ainda era curto. Mas a gente acha que é um material muito bom para poder ser repassado, tá? Deixa eu ver aqui nessa caixa de entrada se tem alguma coisa. Não, a esse respeito não tem. Vamos ver como é que está nosso LinkedIn hoje. Porque eu coloquei a lição não, perdão, a live 108, que diz que foi de ontem. A gente colocou hoje pela manhã, então talvez fique aí uns 2 dias aí. Mas vamos dar uma olhadinha. Tirei a anterior, coloquei agora, vamos ver quantas visualizações. 25 já, ó, até que tá um nível razoável. Vamos dar uma olhadinha se já teve uma abrangência aqui. 25. Essa aqui é a live 108, tá? Nós estamos hoje fazendo a 109. A princípio, vamos ver aqui. Pessoal envolvido, trabalhador de contrato, especialista de suporte, né, TI, né? Vendedor, estudante, bacana, isso é muito interessante. Especialista em operação, muito bacana, porque tem muito a ver com o que nós estamos comentando. Engenheiro, projetista de CAD, engenheiro elétrico, muito legal, gente. Vamos ver em termos de São Paulo, ó, Amsterdã, Eindhoven, Holanda, duas de Holanda, da Holanda, né? Campinas, Macaé, Montreal. Mas logo isso aqui aumenta. Já chegou em 25 com 1 hora e meia. Vamos ter um bom resultado até a noite aí, uma abrangência maior. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio que está dando aqui pra gente, né? Participem mesmo, e se puder divulgar, divulgue. Não precisa ser divulgar o nosso trabalho, mas esse é um assunto muito legal para vocês, às vezes, para repassarem para seus subordinados, seus colegas, companheiros, de gerar ideia. Tem muita gente aí parada hoje que precisa de ter... estão buscando um nicho, a gente está fornecendo uma ideia aqui, simplesmente uma ideia. Muito legal, né? Deixa eu ver o que mais. Que é isso aqui? Tá. Esse aqui é a parte de tubulação no CATIA que eu estou verificando ainda, nunca fiz. Comecei a fazer uns exercícios aí, tô em treinamento ainda. Se eu souber legalzinho, eu passo para vocês. Vamos dar uma olhadinha no petróleo e gás, né? Sempre tem uma coisinha central de petróleo e gás. Não deixem de ver, né? Rapaz, eu não posso ver essas coisas, que eu sou fanático por tudo isso aqui, viu? Aí, ó, parada. Inclusive, nós vamos falar sobre parada na situação do software, tá? Parada de manutenção offshore em diversas plataformas sob contrato Petrobras, ó. Demandam vagas de emprego na estrutura de serviço industrial em Macaé. Caldeireiro, montador de andaime, soldador, né? Escalador, pintor e mais cargos
Né? Muito legal, dá uma olhadinha aí, quem tiver buscando aí uma oportunidade aí que seja temporária, tá aí, ó. Isso aí pode virar, de repente, um emprego permanente, né? Tesla né, está prestes, né, a disputar no mercado de carro elétrico voador com a Embraer. Olha que notícia interessante, hein? Já teve acho que é australiano, se eu não me engano, já está no mercado até. Agora tem o da Embraer e as baterias aqui, o Tesla, né? Também entrando na competitividade. Interessante, hein, gente? Principalmente a turma da Embraer, dá uma lida nisso aí. Já devem, de antemão, já está sabendo melhor do que a gente aqui, né? Centec abre 780 vagas em cursos gratuitos online em AD, né? Para montador no Ceará. Olha aí, ó, nas áreas de programação, exatamente o que a gente anda comentando atualmente, eletricistas, educação financeira e muito mais. Olha que legal, gente. Ó, tem um mercado aí, né? Principalmente o pessoal de programação aí, é o que a gente está comentando aqui. De repente você tem mais argumentos, né? Ou que critique o nosso, mas sempre vai ser um exercício. 500 vagas de emprego presencial e home office, né? Ensino médio, técnico superior para trabalhar no estado de São Paulo, Curitiba, estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Rio, né? Aberta na maior empresa de seguros, tá? Empresa de seguros, 20 de julho, muito bom. O que mais aqui que a gente pode falar? Na contramão, né? Fiat e Volkswagen, que suspenderam produtos de veículo, revisaram contratos de trabalho e deram férias coletivas aos funcionários, e a multinacional Hyundai retorna à atividade na fábrica de São Paulo. Mas será que o motor de explosão realmente eles deram um break? Pode ser, né? O importante é que tenha atividade, que tenha trabalho. A economia precisa girar, precisa ir para isso, precisa de emprego, precisa gerar trabalho. O John Deere, John Deere, né? Metso Outtech, Casa 200 e outras multinacionais oferecem mais de 100 vagas de estágio, bolsa auxílio de 4.500, olha só, gente, né? Precisa dar uma olhadinha aqui, qual é o produto aqui, né? Eu não sei, é estágio trainee, né? Nióbio, que é toda a parte elétrica aí, você tem como verificar. Gente, adentrem ao Central de Petróleo e Gás, esses pessoal aqui, que vale a pena. As informações deles simplesmente são fantásticas. A nossa também, porque a gente repassa alguma coisa, né? Muito bem, gente. Tá aí. A gente espera ter conseguido dar as boas informações. E amanhã nós voltaremos aqui a fazer uma atividade mais disciplinar dentro do nosso gerenciamento e controle. Grande abraço, PT, saudações, tchau.